Queridas crianças, queridos irmãos e irmãs, que festa bonita nossa, domingo de Ramos. Apesar desse relato triste e dramático que nós acabamos de ouvir, hoje é um dia de festa. Por quê? Porque nós queremos acolher Jesus como nosso Rei, como nosso Salvador. Hosana significa que Deus é o nosso Salvador. É um pedido de salvação. Senhor, salva-me. Então hoje nós acolhemos Jesus como nosso Rei e Salvador. Um Rei que entra em Jerusalém montado num jumentinho, com toda a humildade, mas com toda a força que vem de Deus. Ele entra em Jerusalém para dar a vida por nós, para completar a obra da salvação que começou lá no Natal, com o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, e agora a plenitude dessa obra com a sua paixão, morte e ressurreição. Então Jesus entra em Jerusalém. Nós estamos celebrando isso, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para cumprir, para completar o projeto de salvação que o Pai confiou a ele, a sua paixão, morte e ressurreição. Então, por isso, nós caminhamos com Jesus com os nossos ramos. Quem ainda não pegou o seu, no final da missa, tenhamos aqui, lá na entrada, nós vamos novamente abençoar para aqueles que não puderam participar da procissão. E eu sempre tenho a graça de receber da dona Helene o ramo de oliveira. Estava mostrando para as crianças. Aqui no Brasil, até temos a planta, mas não os frutos, por conta do clima. Então, os ramos de oliveira na terra de Jesus, então nos fazem recordar, muito obrigado, Oliveira. E nós, com os nossos ramos, nós vamos levados para casa para recordar o quê? Que hoje nós acolhemos Jesus. O povo estendeu os mantos e os ramos como sinal de acolhimento. Esse é o significado dos ramos que nós levamos para casa. Nós levamos os ramos para casa para recordar que hoje, domingo de Ramos, nós fizemos uma aliança com Jesus. Nós queremos acolher Jesus em nossa casa, em nossa vida, em nosso trabalho, em nossa família. Pedir que Ele entre em nossa casa e fique em nossa casa. É lógico que Jesus está sempre conosco. Somos nós que muitas vezes rompemos a aliança com Ele. Por isso nós levamos os ramos, para que durante todo o ano os ramos possam nos recordar que nós acolhemos Jesus. E seja qual for a situação, Ele está conosco. É pegar nas mãos do Mestre, segura na mão de Deus e vai. Nós caminhamos com Jesus hoje, entrando em Jerusalém, num dia de alegria. Mas na sexta-feira nós não podemos soltar a mão do Mestre, como dizia ontem o Pedro Norberto na mensagem. E nas dificuldades não podemos abandonar o Mestre. Pelo contrário, tem gente que numa situação difícil se afasta de Deus. É quase um suicídio espiritual. É na hora que nós mais precisamos. Então, entramos com Jesus em Jerusalém, vamos com Ele até o Calvário e vamos ao sepulcro vazio. Se Deus quiser, domingo que vem estaremos aqui celebrando o sepulcro vazio, a Páscoa do Senhor, a vitória da vida sobre a morte. Então levemos os ramos para casa nesse sentido, que nós hoje acolhemos Jesus. Ele está sempre conosco e nós também queremos estar sempre com Ele. Mas vejam, queridos irmãos e irmãs, com a festa de hoje nós iniciamos também a Semana Santa, a Semana Maior. Já se passaram 40 dias quando nós iniciamos a Quaresma, na quarta-feira de cinzas. Agora entramos na Semana Santa, preparação próxima para a Páscoa do Senhor. Então que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós, uma semana de salvação, E hoje é um domingo marcado por essa alegria.
Mas também o nosso olhar já se volta para a Sexta-feira Santa. Por isso o relato da paixão do Senhor. Nós estamos alegres, mas sabemos que o Senhor vai dar a vida por nós, vai sofrer por nós. Então, nesse sentido, a primeira leitura fala do servo sofredor. Esse servo sofredor é uma prefiguração daquilo que aconteceria com Jesus. O servo sofredor da primeira leitura é um servo que sofre, mas que tem fé em Deus. E esse servo que sofre, ele chama Deus de auxiliador. Vejam que bonito. O Senhor é meu auxiliador, é o meu auxílio. E se Deus é o nosso auxílio, Ele vai nos ajudar a enfrentar as situações da vida. Ele vai nos dar as graças que necessitamos para enfrentar bem aquela situação, por mais difícil que seja. Então, o Senhor é meu auxiliador. E diz mais, diz que Ele não vai deixar o seu ânimo se abater. Vejam que bonito. Não vou deixar que o meu ânimo se abata. Gente, tem tantas pessoas hoje desanimadas, com o ânimo abatido lá embaixo. Então, se alguém está nessa situação, peça a Deus nessa Semana Santa a coragem de recuperar o entusiasmo, a motivação. Afinal, nós somos filhos e filhas amados de Deus, nós somos salvos por Jesus. Então, por pior que seja a situação, não vamos deixar que nada abata o nosso ânimo. Tem muita gente desanimada, sem esperança. Isso pode evoluir até para uma depressão, que é a doença do século. Então nós precisamos da ajuda da medicina, precisamos da ajuda da ciência, mas também em Deus a gente pode encontrar a força para retomar a nossa motivação. Não deixar que nada bata o nosso ânimo, gente, porque nós somos pessoas de fé. E a tristeza não combina com a fé. O desânimo não combina com a fé em Jesus que deu a vida por nós. Vamos cultivar a alegria. Depois da segunda leitura, vejam que interessante. O esvaziamento de Jesus. Jesus sendo Filho de Deus, sendo Deus, Ele se esvazia para assumir a nossa condição humana. Ele sofre, Ele dá a vida por nós. Por isso, Jesus é exaltado, é glorificado. Jesus foi tão humano que só podia ser Deus. Se esvazia por nós, para nos acolher. Então vejam que interessante. O Verbo se fez carne. Jesus assume a nossa condição humana. E nós queremos às vezes ser Deus. É o contrário. O caminho de Jesus. Jesus sendo Deus assume a nossa condição e nós queremos ocupar o lugar de Deus. Alguma coisa não está dele. Então vejam, Jesus se esvazia. E quando a gente iniciou a Quaresma, eu falei na quarta-feira de cinzas e no domingo de ramos. No primeiro domingo melhor que a Quaresma, eu dizia o seguinte, que a Quaresma é um tempo de pôr ordem na casa. Lembra? De faxina interior. É um tempo de faxinar, de pôr para fora aquilo que está trabalhando. Então, veja, se nós queremos acolher Jesus, nós precisamos às vezes pôr para fora aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Se esvaziar. É difícil falar em esvaziamento numa sociedade marcada pelo ter e pelo consumo. Parece uma contradição. Mas é essa a proposta de Jesus. Ou a gente aprende a se esvaziar e a pôr para fora aquilo que está ocupando o lugar de Deus, ou a gente vai ficar cheio de coisas mais do ponto de vista humano vazios. Tem muita gente que tem tudo, mas ainda se encontra vazio. Então, é importante fazer essa faxina. Não deixar que nada ocupe o lugar de Deus em nós. E aí nós precisamos nos esvaziar não só de coisas materiais, não só de bugigangas que a gente vai colocando no lugar de Deus. A gente precisa se esvaziar de preconceitos, de orgulho, de ódio, de
falta de perdão, de falta de misericórdia, de julgamento. É difícil, gente. Por isso a gente está pedindo isso para Jesus. Essa capacidade de nos esvaziar para sermos mais felizes, para termos uma vida mais leve. Está aqui uma proposta de vida nova que Jesus nos oferece hoje. E o Evangelho, queridos irmãos e irmãs? Vejam, a cena é dramática, o sofrimento de Cristo, mas eu gostaria de destacar apenas 3 pontos. O primeiro ponto, o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus. Pilatos ficou assim, surpreso com essa situação, com essa realidade. Jesus não abriu a boca. Por que Jesus fez isso, gente? Porque ele já estava tudo tramado. Jesus já tinha sido condenado à morte antes pelas autoridades religiosas. Levar Jesus a Pilatos e a Herodes era apenas um ato periférico, porque as autoridades já sabiam o que queriam fazer com Jesus. Jesus já tinha sido condenado à morte. E aí, diante da maldade humana, o direito foi atropelado. Já havia o direito romano. Jesus não teve nenhuma possibilidade de defesa. O julgamento dele foi sumário. Diante de tanta maldade, o que Jesus pensou? Não tem o que dizer. Gente, isso é muito atual. Quando o ódio prevalece, quando o preconceito prevalece, quando a maldade está em cena, não adianta gastar tempo com argumentos que a pessoa está totalmente fechada e sem uso da razão. É o que Jesus fez. Quando uma pessoa está marcada pelo ódio, pela maldade, não adianta você discutir. O melhor é fazer silêncio e rezar para Deus. Talvez aqui a gente possa aprender com Jesus. Há certas situações que é melhor se calar e rezar. Porque quanto mais a gente fala, pior fica. Porque a outra parte está sem a racionalidade, está marcada pelo ódio. Ou pela inveja, o que aconteceu com Jesus. Então acho que é um ensinamento muito atual hoje. Às vezes alguém provoca na internet, não sei o que, uma rede social, vai lá, responde, aí vem outra resposta, e não vai gerar nada. Fique quieto, não responda, porque a pessoa vai se sentir como Pilatos. Pilatos ficou surpreso. A melhor resposta às vezes é o silêncio. Tanto é que Pilatos ficou sem saber o que estava acontecendo. Às vezes o silêncio fala muito mais do que muitas palavras ou muitas postagens. Então vamos aprender com Jesus isso. A prática do silêncio, a prática da oração, saber quando devemos falar e quando devemos nos calar. E que quando prevalece o ódio, a maldade, a injustiça, dificilmente a racionalidade tem espaço. E sem racionalidade não dá para discutir. É perder tempo. Bom, o segundo elemento que aparece no Evangelho de hoje é o tema do abandono. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus rezou esse salmo. É um salmo que nós cantamos no Salmo responsorial. Jesus rezou esse salmo na cruz. Mas como é que Jesus estava se sentindo abandonado por Deus? Jesus morreu praticamente abandonado por todos. Estava lá Maria, João e algumas mulheres apenas ao pé da cruz. Então, quem não passou por essa experiência do abandono? Quem nunca se sentiu abandonado? Ou por Deus, ou por pessoas amigas, por parentes. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandona. Às vezes nós temos a impressão de que estamos abandonados, mas não estamos. Porque Deus está conosco, ao nosso lado, nos fortalecendo para enfrentarmos a situação. Naquela situação parece que estamos abandonados, mas depois que a situação passa, a gente olha para trás e diz: como Deus me ajudou. Uma coisa é o que nós sentimos, outra coisa é o que é de fato. Deus nos abandona, mas nós muitas vezes abandonamos. Muitas
vezes abandonamos. Não cumprimos bem a nossa missão, de uma forma ou de outra. Jesus abandonado, nós muitas vezes nos sentimos abandonados, nós muitas vezes abandonamos os outros, não assumimos os nossos compromissos. Então, mais um elemento que está aí, né, no Evangelho de hoje. O outro elemento, gente, é o seguinte: nós devemos ter as nossas convicções. O que as autoridades religiosas fizeram? Persuadiram, manipularam, convenceram o povo a escolher de lado. Melhor, Barrabás. Está no texto. O povo foi influenciado pelos líderes. Atenção! Nós precisamos ter as nossas convicções. Nós não podemos ser massa de manobra de ninguém. Eu tenho que fazer aquilo porque eu acredito naquilo. Não porque alguém me disse. Não porque alguém me convenceu. Olha, isso é imaturidade. Isso é brincar com a vida do outro. É manipular o outro. Ninguém tem o direito de manipular ninguém. E o povo foi manipulado pelas autoridades, escolheram Barrabás no lugar de escolher Jesus. É o mesmo povo que antes acolheu Jesus no domingo de Ramos. Na verdade, esse evangelho é dramático, porque além de falar do sofrimento de Cristo, vamos ser sinceros, fala de nós, porque nós somos assim, eu e todos nós. Por quê? Porque nós oscilamos entre acolher e rejeitar facilmente. Facilmente a gente muda de ideia. Por qualquer opinião, a gente muda de ideia. Não é assim? E ainda se for uma pessoa famosa, melhor. Cadê a nossa consciência? Cadê o nosso senso crítico? Para saber no que eu devo acreditar e no que eu não devo acreditar, no que é verdade e no que é mentira. Por que nós oscilamos tanto entre acolher Jesus e rejeitar Jesus? Por que nós mudamos tanto de opinião? Cadê as nossas convicções? E um povo sem convicção é um povo manobrado, manipulado. E aí corremos o risco de fazer escolhas erradas. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Vejam essa situação. É a voz de Deus quando o povo age com consciência, com clareza, com convicção. Agora, o povo manipulado não pode ser voz de Deus. Então, vejam quantos elementos, gente, nesse evangelho para nós hoje. E o último, agora, para terminar. Vejam, a profissão de fé desse soldado romano. Esse soldado romano viu toda a cena, presenciou a morte de Cristo, e ele que era um pagão, ele viu naquele homem desfigurado, morto na cruz. Qual foi a profissão de fé dele? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Porque durante a paixão, a divindade de Jesus se escondeu. O que apareceu mais foi a humanidade. Mas aquele pagão viu a divindade naquele homem desfigurado. Isso é o que nós chamamos de fé. Ver a presença de Deus lá onde parece que só existe fracasso e derrota. E esse soldado romano faz uma profissão de fé fantástica, que confirma que aquele menino que nós acolhemos na noite de Natal, que foi apresentado como Filho de Deus, de fato, ele é Deus, porque ele cumpriu o seu projeto até o fim. Ele deu a vida por nós, e não existe amor maior do que dar a vida pela nossa salvação. Então aqui a relação é entre o presépio, a manjedoura e a cruz. Jesus foi colocado na manjedoura, na madeira, e agora na cruz. É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo. Então vamos pedir a Deus de ver com os olhos da fé toda a realidade, de acolher Jesus como nosso Salvador, e a partir da nossa fé em Jesus, da Páscoa de Cristo, que possamos renascer para uma vida nova, nós e toda a nossa sociedade, o mundo todo,
e deixemos que a luz de Cristo ilumine os nossos passos, para que façamos boas escolhas e orientemos a nossa vida segundo os critérios do Evangelho, segundo a proposta de Jesus. Por isso desejo a todos vocês uma fecunda, uma serena Semana Santa. Para quem for viajar, uma boa viagem, e procure encontrar alguma igreja para participar de alguma celebração. Para quem fica, nos encontraremos, que seja uma semana de graça, e que cheguemos ao domingo de Páscoa restaurados, renovados. E se tiver alguém ainda com ânimo abatido, peça ao Senhor essa graça de ressuscitar com Ele na Páscoa, para a alegria, para a motivação e para a esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.